E o Internacional que fez uma contratação inesperada e de última hora, um zagueiro de 24 anos da segunda divisão de Portugal. E no vídeo hoje eu quero te falar quem é Clayton Sampaio, o jogador que chega do Internacional por empréstimo. Eu quero te trazer mais detalhes da contratação por parte e por onde que o Inter achou esse jogador. Também quero te falar da apresentação de D'Alessandro, né, um tópico muito importante que ele bateu, que foi a situação de Éner Valencia, e aí ele trouxe diversos bastidores, incluindo uma conversa que ele teve com o equatoriano, e quero te falar também um bastidor sobre Rafael Santos Borré, o jogador que tinha uma lesão e fez vários trabalhos à parte, sem folga. Eu quero te trazer todos esses bastidores, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas atualizações do Internacional nesse frio. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é bem importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu dizer nesse vídeo, em especial sobre a situação do D'Alessandro, que saiu em defesa hoje na entrevista coletiva do caso Éner Valencia. Eu quero que tu opine se o argentino está correto ou não na sua análise. E a outra situação que eu quero te falar também é sobre a BW, que é a melhor loja de roupas de camisetas aqui básicas do Brasil, e utilizando o cupom TN12 tu ganha 12% de desconto em qualquer produto dentro do site, tá bom? Lembrando que a BW também tem camisetas no modelo egípcio, algodão, não tem odor, não desbota e a qualidade é excepcional. Não perde tempo e compra agora mesmo na BW, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional, e eu quero começar aqui falando primeiro sobre uma notícia muito boa, que é a volta do CT Parque Gigante no Internacional. O Inter vem treinando já há cerca de 2 dias no CT, todos os treinos estão sendo fechados porque, segundo o Inter, a imprensa não pode participar, porque a parte onde ficava a imprensa ainda não está 100% terminada, mas no que diz gramado, academia, todas aquelas partes importantes, instalações importantes para o grupo de atletas, isso já está totalmente zerado, tá bom? Ou seja, é uma adição bem importante, né, o Inter ter novamente o CT Parque Gigante à sua disposição, tá bom? Mas, em especial, que eu quero começar falando com vocês é sobre o bastidor de Rafael Santos Borré. E aí eu quero te trazer, inclusive, dar o crédito para quem trouxe essa informação, que é do Lucas Dias, que trouxe informação do Borré, que para ele retornar aos gramados, né, o Borré teve uma lesão agora nas últimas semanas, né, todo mundo lembra a lesão que ele teve, e ele conseguiu voltar no meio do prazo estipulado. O Inter tinha dado que o Borré ia voltar em 4 semanas. O Borré voltou em 2 semanas e meia. Só foi 2 semanas e meia porque o Inter só jogou nesse domingo, né? Se o Inter tivesse jogado um pouquinho antes, a gente poderia dizer que ele voltou em 2 semanas. Mas o fato é que ele conseguiu cortar uma lesão pela metade. E assim, só para vocês até a título de curiosidade, a lesão que o Borré tinha era uma lesão de 12 centímetros, e para quem entende sabe que isso é algo significativo. E aí ele fazia 2 horas e meia de trabalho em casa após o treino, após toda a fisioterapia do treino, né, toda aquela parte médica de recuperação no departamento médico do Inter. Em casa ele fazia mais 2 horas e meia de recuperação. Tem chefe de cozinha personalizado, ou seja, né, um chefe que tem toda, né, um negócio embarcado de dieta, situações, né, para ele melhorar a parte física dele, para ficar no primor do Rafael Santos Borré, para ser o melhor Rafael Santos Borré no quesito físico. E além disso, na verdade, ele não fazia folgas também, ou seja, né, o Inter, após os jogos, principalmente após os jogos, um dia após os jogos, quando era possível, né, como foi, por exemplo, as últimas 2 semanas, como o Inter só jogou uma vez por semana, o Inter tinha folgas no dia seguinte, e o Borré não. O Borré ia para os treinos para fazer toda a parte do departamento médico para acelerar o seu processo de volta. Ou seja, isso mostra que o Borré é um jogador que está comprometido. O Borré, ele entendeu o que é o Internacional e ele entendeu a importância dele para o clube. Porque o Borré é o jogador que é o cara mais caro da história do Inter. Não no quesito de compra, né? O Inter gastou 4 milhões de euros para contratá-lo. Não é a contratação mais cara, né? A contratação mais cara segue sendo o Nico Lopes. Mas o Borré é o jogador que ganha o salário mais alto da história do Inter, 1.800.000. E ele entendeu isso, ele entendeu que ele tem que ser importante, e ele entendeu que ele precisa ser um exemplo e precisa se doar o máximo possível.
Tanto que o Borré vem conversando com as torcidas organizadas, vem tendo diálogo, vem aparecer em alguns canais para dar entrevista, para dar satisfação pro torcedor. Agora vai falar, por exemplo, no canal do Rafael Sobis, né? É um cara bem comunicativo, né? Ao contrário, por exemplo, do Valência, mas aí são características de pessoas diferentes, né? Um é mais tímido, o outro é mais extrovertido, que é o caso do Borré, e ele entendeu o protagonismo que ele tem que ter dentro do Internacional. E essa informação é muito importante para a gente ver realmente esse quesito de responsabilidade e comprometimento que o Borré vem tendo dentro do Inter. Outra situação que eu quero trazer para vocês é sobre o D'Alessandro, que hoje foi apresentado, né, como novo coordenador técnico do Inter, ao lado de André Mazzucco, que vai ser o novo diretor executivo. E o D'Alessandro falou sobre a situação, né? Ele falou sobre N situações, mas a mais importante que eu quero trazer para vocês é sobre a fala que ele fez sobre Ener Valencia. Ele falou sobre o Ener Valencia e falou que é um jogador que inclusive ele defende porque é um cara que se doa, é um cara que na visão dele se cobra muito. Ele diz que teve já uma conversa com o Valencia, diz que antes de chegar ao Internacional ele já tinha saído com o Valencia, tinha tido jantas e já tinham tido conversas. Mas agora, com 3 dias de trabalho, ele conseguiu ter, né, uma anamnese um pouco melhor do caso do Valencia. Ele conseguiu entender o que é o Valencia e o que ele pensa, por que ele tá tão mal, né? E ele saiu em defesa realmente do equatoriano, né? Falando que ele se cobra, falando que é um cara que se doa muito nos treinos, que é muito dedicado, que na visão dele é um dos melhores centroavantes da América Latina, na visão do Alessandro, e ele saiu completamente em defesa do equatoriano, dizendo que a boa fase vai voltar, só precisa de tempo e, óbvio, de paciência na visão do D'Alessandro. E agora eu quero te falar sobre a nova contratação do Inter, que eu não sei se tu conhece, mas vou acabar te falando aqui, que é o de Cleiton Sampaio. Tá, agora tu vai falar, quem é Cleiton Sampaio? Pois bem, o Cleiton Sampaio é um jogador que atua na 2ª divisão de Portugal. Agora subiu para a 1ª divisão, inclusive já tem 2 jogos pela 1ª divisão de Portugal. O Cleiton Sampaio é um jogador que joga no AVS de Portugal. AVS de Portugal. Não é um time muito conhecido, né? Como eu falei, subiu nesse último ano, agora para a 1ª divisão. Inclusive vou colocar aqui na tela só para vocês verem, tá? E o Cleiton Sampaio é um jogador que na temporada passada, pela Liga Portuguesa, pela 2ª divisão da Liga Portuguesa, ele foi o jogador que foi seleção no campeonato, foi o melhor zagueiro do campeonato, foi um zagueiro que na temporada passada, dos 41 jogos que o AVS disputou, e aí pela Copa da Liga e pela 2ª divisão, ele disputou os 41 jogos, deu 2 assistências, e é um cara que tem média de 5 recuperações de bola por jogo. E além disso, 58% de duelos vencidos por parte aérea. Além disso, mais de 84% de pressão no passe. Ele é destro, de 1,37 m de altura e tem 24 anos. A informação que se tem é que ele chega por empréstimo ao Internacional com a opção de compra. Aqui no Brasil ele jogou no Sport Clube São Bernardo. Não confunde com o São Bernardo que joga a Série C, que é aquele time amarelinho. Não é esse. Ele jogou no outro São Bernardo, que também é de São Paulo, mas é um time um pouco menos conhecido. E aí ele passou pelo Famalicão de Portugal, passou pelo Nacional de Portugal e agora estava na equipe do AVS, né? O AVS sobe agora para a 1ª divisão, já tem 2 jogos pela 1ª divisão, né? Que o AVS disputou agora, mas no jogo de ontem, onde o AVS jogou contra o Vitória de Guimarães, ele sequer foi relacionado. E ele deve ser anunciado logo mais como novo reforço do Inter para ser mais um zagueiro para a opção aí do técnico Roger Machado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!